O nosso entrevistado é Robert Binder, que é da Antera Gestão de Recursos, que tem investido em empresas de biotecnologia e foi um dos pioneiros aí quando começou essa fase dos investimentos em empresas de inovação. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua experiência, Binder. Pegando já desse gancho aí da inovação, né? Em 2007, o BNDES lançou o programa Criatec, né? Fez uma concorrência pública, o edital saiu em janeiro, né? E a Antera se candidatou nesse edital e fiz uma parceria com uma empresa de consultoria de Belo Horizonte chamada Instituto Inovação, porque eu era essencialmente um gestor de recursos e não tinha um papel direto nessa promoção da inovação que esse pessoal de Belo Horizonte tinha. Foram os pioneiros nessa área e eu chamei para uma parceria e nós, então, entramos nesse edital e ganhamos o edital do Criatec e aí ficamos praticamente um ano negociando com o BNDES para colocar no ar o Criatec. Tá? Então, o objetivo do Criatec era investir em inovação. Nós tínhamos que procurar inovação. Então, havia uma vaga aderência à política industrial brasileira, mas não havia nenhum sector specific, né? Não tinha nenhuma... tem que fazer biotecnologia, tem que fazer saúde, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, certo? Então, nós saímos essencialmente procurando inovação onde existisse a possibilidade de inovação. Então, a melhor definição que eu conheço de inovação é invenção em uso, né? Então, você começa pela invenção, né? Então, tem chance de que isso seja usado, né? Então, nós saímos varrendo os institutos de ciência e tecnologia, as universidades brasileiras, procurando professores, acadêmicos, pesquisadores, cientistas, etc., que estivessem desenvolvendo tecnologias, né, que nós achássemos que teriam condições de vir ao mercado e serem bem-sucedidos. E o nosso dinheiro, essencialmente, era para pegar essa tecnologia e trazer para o mercado. Então, a nossa tarefa inicial começava assim: quanto é que vale a empresa desse pesquisador, né? Então, por critérios norte-americanos, e assim, tudo bem, você vale 1% e o meu dinheiro vale 99%, né? Então, a gente tinha que achar uma forma de dar valor ao cientista, né, e ao pesquisador, né, porque ele era um empreendedor, queria levar aquilo para frente, porque o nosso papel era ser investidor minoritário sempre. Tá? Nós investimos não para empreender e ser majoritários, mas sim para apoiarmos iniciativas em inovação que fossem de interesse né, do governo federal através da ação do BNDES. Então, essa ação programática do governo, né, tentando atingir um setor essencial em 2007, foi uma coisa muito, muito importante, tentando acessar a base, né? Então, existem projetos, era uma coisa que não se sabia, vamos lançar um fundo, né, e aí nós vamos ter investimentos a fazer, vai ter gente que tem condições de querer vir ao mercado, né, porque o nosso sistema universitário é muito, vamos dizer assim, socialista e mais anti-business, né? Então, lucro é muito feio, né? E para nós, lucro é um sinal de eficiência e não um sinal de ganância, né? Então, é muito difícil você confrontar esse tipo de pensamento, né? E realmente hoje é uma situação que, praticamente 15 anos depois, é totalmente diferente, né? Hoje, todas as universidades, a garotada está pensando em criar uma empresa, ser empreendedor, essa coisa. Então, houve uma mudança substancial no ambiente, né, de negócio. E nessa área de biotecnologia, vocês identificaram iniciativas relevantes? Sim, muitas, maravilhosas. Então, por exemplo, a terceira que nós identificamos, uma empresa chamada MagnaMed. Essa empresa isso. Está no noticiário, tá certo? Você conhece a MagnaMed. Então, sim. O que acontece? A MagnaMed eram 3 Niceis, tá? Que saíram do ITA, trabalharam durante anos numa fornecedora de equipamentos nacional de origem semi-japonesa, chamada Takaoka, que ainda existe até hoje,
e resolveram criar a empresa deles para fabricar ventiladores pulmonares. E, na época, eles estavam incubados no CIETEC da USP, né? E tinham criado um protótipo de um pequeno dispositivo chamado Ventmeter. Esse Ventmeter iria aferir se os ventiladores pulmonares estavam trabalhando com eficiência ou não. Então, esse foi o início do nosso investimento na Magnamed. Nós fizemos um investimento inicial de 1,5 milhão em 3, vamos dizer assim, japoneses, né? Falando no nosso vernáculo aqui, mas muito brasileiros, né? E excelentes técnicos e com garra de empreendedor e tudo mais. E aí começou uma história muito bonita em que essa empresa, ao longo dos últimos 10 anos, criou uma família de ventiladores, né? Então, eles têm um ventiladorzinho chamado Oximag, que você pode botar numa incubadora para um neonatal, né? Até um dispositivo maior chamado FlexMag. E esse dispositivo é um ventilador altamente competitivo, que tem uma qualidade espetacular para nós aqui, que é o seguinte: se você pega um sujeito numa emergência, coloca ele entubado nesse aparelho FlexMag, tá? E você leva ele para um hospital, ele entra naquele hospital e o software desse ventilador já conversa com o software do hospital. Então, você não tem aquela condição de ter que desentubar o cara e entubá-lo de novo, que é um procedimento perigoso. Tá? Então, por um acaso, eu li a história do governo americano com ventiladores pulmonares. Tá? Então, eles gastaram milhões e milhões de dólares e não chegaram a nada, nem próximo do que esta pequena empresa criou ao longo do tempo. E a Magnamed, então, ela começou a atuar, criou os seus primeiros pequenos ventiladores, foi crescendo, passou a exportar para 40 países, Luiz Nassif. Então, ela é altamente concorrente, tá? E chegou a um faturamento de 40 milhões, certo? Então, já estava com uma empresa pequena querendo transitar para o médio, e aí, há mais ou menos um mês atrás, 15 dias atrás, o governo federal encampou a produção da Magnamed. Ele disse assim, olha, agora tudo que vocês produzirem é nosso. Nós temos uma necessidade aqui, éramos de Trump, né? E tudo nosso, né? E aí o pessoal, bom, mas nós temos pedidos em andamento e como é que eu vou fazer com meus clientes? Eu disse, não, nós vamos comprar tudo que vocês forem produzir. Cancelem as ordens todas e vamos tocar isso aí. E por um acaso, diante da crise, né, de saúde, a Magnamed já estava tentando montar um grupo para poder produzir em grande escala, decuplicar a produção, né? Aí conseguiu, já estava fazendo parceria com ex-colegas do ITA, né? O Walter Schalk, por exemplo, da Suzano, né? Vários outros caras, o cara da Positivo, né? Se ofereceram para ajudar, uma empresa chamada Flex, né? Então conseguiu-se montar um esquema para produzir 6.500 ventiladores aqui eu quero falar de boca cheia, alta qualidade. Boa. Não é uma porcaria, não, entendeu? É um produto nacional de alta qualidade. Tá? Então, isso aí, se der certo, né, a incógnita nesse mundo atual é cada vez mais incógnita, essa empresa vai passar para um faturamento de 40 milhões ano para 400 milhões ano. Ela se tornará um grande sucesso, né? Naquilo que se chama, vou usar um termo americano, meu nome é Robert, eu tenho direito, science-based, né? Então, baseado em ciência, né? Muito diferente desse pessoal que investe em unicórnios, né? Que é momentum-based, né? Então, a manada está toda indo numa direção, então todo mundo bota dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro junto, né? O science-based não tem nada a ver com isso. Você investe no negócio, né? Ventiladores pulmonares, meu Deus, será que isso vai dar certo? É um risco tecnológico fenomenal e é um risco também de negócio fenomenal. Aí chegamos nessa situação, né? E aí, como que o Brasil, então, tem uma empresa em condições de produzir ventiladores pulmonares, né? De qualidade para atender a sua população? O Brasil tem em torno de 10 mil ventiladores em UTIs espalhados pelo Brasil afora, certo?
Então, de repente, a Magnamed consegue suprir mais 6.500, né? E tem outras duas pequenas empresas que estão também trabalhando num contrato, se não me engano, de 10 mil ventiladores adicionais. Tá? Isso, teoricamente, supre a necessidade, desde que aquela curva famosa não atinja proporções, né, inimagináveis. Né? Então, enfim. Então, isso aí encontrou essa empresa, né, que nasceu lá atrás daquele planejamento estratégico adotado pelo governo federal, não num passe de mágica, não numa mega estruturação governamental. E aí eu vou fazer um outro comercial para você, Luiz Nassif, que é o seguinte. Se você quiser Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, você tem que conjugar os esforços do governo com a iniciativa privada, com a academia. Se você juntar essas três pontas, você vai conseguir fazer o negócio, desde que cada um cumpra corretamente o seu papel. Então, conta um pouquinho da experiência da FINEP também, que tentou dar uma escala maior àquela iniciativa inicial do BNDES. Muito importante. A iniciativa inicial não foi do BNDES, a iniciativa inicial foi da FINEP. A FINEP, nós havíamos criado essa BCR em 2000. E aí a FINEP, então, entrou como associada da BCR, Associação Brasileira de Capital de Risco, e começou a apoiar as iniciativas e criou um programa chamado Inovar. E aí ela lançou os primeiros fundos de Venture Capital, né? E aí começou, então, a promover uma série de iniciativas chamado Venture Forum, né? Que eles juntavam investidores de pequenas empresas para tentar promover esse ambiente e acabou desempenhando o papel pioneiro de botar essa indústria no ar. Quando o BNDES lançou o edital do Criatec, esse Venture Capital já estava funcionando por causa dos esforços da FINEP, esforços iniciais da FINEP, mas o BNDES também já tinha atuado nesse sentido, ele diretamente. Né? Eu acompanhei o BNDES no final dos anos 90, até ajudei a estimular aquela ideia. Eles montaram fundos com algumas federações de indústria, mas a curva, eles se apropriavam de toda a curva de crescimento da empresa. Eles expropriavam, naquela época, no final dos anos 90, expropriavam o empreendedor, que é uma coisa ao contrário do que vocês fizeram agora. Né? Não tem dúvida. Aquilo acabou desaguando nos campeões nacionais. Né? A gente está vendo aí, certo? Então, quando alguém quer ser o grande, né, poderoso que vai fazer tudo, vai dar errado, com certeza absoluta. Então, eu quando vejo essas iniciativas, né, eu digo assim, puxa, se a gente conseguir fazer o que nós fizemos com a Magnamed e as outras empresas que compõem a carteira Criatec, nós vamos chegar onde nós temos que chegar. Né? E não falta cientista, certo? Não falta hoje empreendedor. Tá? O que falta, na realidade, é um ecossistema muito, muito melhor. Tá? Então, deixa eu só entender uma coisa. A FINEP, naquela época, foi do ABIX, lá. Eles montaram um sistema para articular com as fundações de amparo à pesquisa. Havia também uma parte... Isso aí teve continuidade, teve consolidação, não? Teve continuidade e a FINEP ela sempre esteve ligada à criação das incubadoras e parques tecnológicos, né, que é outra parte importante desse ecossistema, né, e trabalhando em conjunto com as FAPs. Né. Então, a famosa FAPs de São Paulo é a mais bem-sucedida, onde tem muito dinheiro e ela trabalha muito em conjunto com a FINEP nessas atividades. Né? Então, a promoção da ciência ela está ocorrendo. Tá? Poderia estar ocorrendo numa dimensão maior, mas está ocorrendo. O que não está ocorrendo tão bem quanto poderia é a ligação do mercado com essa ciência. Tá? Porque não adianta você criar a berimbela da parafuseta que ninguém vai comprar. Fica só uma invenção. Entendeu? Então, todos os cientistas, qual é a sensibilidade de mercado que eles têm? Como é que um sujeito que está pesquisando a Covid-19 vai saber o que o mercado está demandando? Entendeu? Então, esse passo de aproximação ao mercado é uma coisa que falta muito no Brasil e que essa atividade de Venture Capital aborda muito diretamente, né? E onde a gente trabalha. Certo. Então, a gente
é um filtro, né? Que diz assim, olha, a sua ideia é ótima, mas o mercado não está querendo. Não é Ou se importante. o mercado está querendo isso, ele não está querendo isso verde, ele está querendo isso vermelho, entendeu? Então a gente vai, o que se chama no jargão do negócio, pivotar, né? Então Isso. redireciona a empresa para cá, para lá, tal, e vai chegando no produto que vai ter o resultado que precisa ter. Deixa eu perguntar uma coisa. Esses respiradores da Magnamed, os insumos são todos abundantes aí? Quer dizer, se quiser dar escala, é fácil dar escala? Não é fácil dar escala, porque hoje acho que 97% dos equipamentos médicos têm uma origem só, né? É China, né? Entendeu? Então o pessoal é dono da tecnologia, tem patente, são altamente capacitados e produzem esses equipamentos com um conjunto de outros subequipamentos, né, comprados, a maioria na China, uma parte na Suíça, uma parte na Romênia, enfim, você vai, como fazem os americanos, montando os diferentes, né, para criar o Apple Made in Cupertino, né? Agora, Entendeu? digamos o seguinte, com essa questão dos países começarem a se fechar, trazer as suas subsidiárias para dentro do país, tudo, tem condição de criar, a partir desses, pegando esse microcosmo aí da Magmed, tem condição de criar uma cadeia produtiva rapidamente aqui que possa substituir esses importados? Ó, Luiz, nós vamos ter a resposta disso em 3 ou 4 meses, tá? Dessa tua pergunta, tá? Tá. Porque a Magnamed fez exatamente isso, tá? Ela foi buscar fornecedores nacionais dos componentes que não poderia importar da China. Então, por exemplo, a Embraer está envolvida em produzir alguns dos componentes desses ventiladores, tá? Toda a montagem, a Suzano deu capital, enfim, entendeu? Então, todas as coisas que estavam faltando, de repente, diante dessa crise, houve essa mobilização, e essa é a mobilização que tem que acontecer. O país ele tem que se tornar autossuficiente, não no sentido global e nem no sentido não planificado. O país tem que se tornar autossuficiente naquilo onde ele tem vantagem competitiva. Isso. Onde ele é bom, tá certo? Ele tem que ser autossuficiente, porque aí ele vai ganhar todo o ad valorem produzido no processo, tá? A tragédia brasileira é que nós somos fornecedores de matéria-prima e o valor agregado vai lá para fora, certo? Veja o caso como o café. Você que já está antes da faixa etária, você se lembra, a gente está era as esquinas, aí, na João Brícola, na Boa Vista, etc., etc., né? Né? Cadê esse cafezinho? Né? Não tem mais, virou expresso, né? Expresso de máquina italiana, e aí a cápsula é Nespresso suíça, né? Então, os caras vão lá, dão um jeitinho nas coisas e a gente importa com todo o valor agregado para lá, exporta a matéria-prima toda e importa o valor. Então, nas coisas como, por exemplo, biotecnologia, nós temos a melhor diversidade molecular do mundo, entendeu? Então, por que não aproveitar isso? A Natura, por exemplo, descobriu isso. Sim. Né? Então, a Natura está mandando super bem, né? Porque ela chegou e disse, por que eu vou ficar comprando alfazema francesa, entendeu? Porra, tem aqui açaí, buriti, o cacete A4, vou usar tudo isso aqui e vou criar. E criou, então, uma linha que está altamente concorrente. Eu não sei se você usa algum produto Natura, mas são maravilhosos. Maravilhosos. E criou uma imagem bem consistente aí junto ao público. Bem bacana, exatamente. Então, você pega a de Curitiba também lá. Sim, o Boticário. Boticário também, né? Boticário, exatamente. Então, nós temos capacidade empreendedora, só que a gente não pode fazer aquilo onde a gente não tem vantagem competitiva. Tá? Então, você queria competir com a Pfizer, esquece, entendeu? Você não vai competir com a Pfizer. Tá? A Pfizer vai criar 5 milhões de drogas sintéticas que o Brasil jamais terá condição de criar. Entendeu? Então, a gente tem que poder saber isso e atuar dessa forma.
Só que, infelizmente, os nossos planificadores ainda não se deram conta disso aí. Obrigado aí por sua entrevista aqui ao GGN, viu? Eu não sei se eu dei o que você precisava. Sim, completamente, muito boa, muito boa. Não, ok. Mas é um prazer e eu sou um sacerdote disso que eu acabei de falar, certo? E da importância desse capital, que é o capital inteligente, né? Que vai criar novos negócios que vão efetivamente trazer resultados across the board, né? Bons para todo mundo. Tá? Isso aí.